eu sou a favor da escola ensinar o português, matemática, geografia, a história, a química, a física. Então, tudo que tiver ligado com a matéria de biologia e de química, eu sou a favor. Ponto. Biologia, química, extremamente importante, ainda mais para quem vai prestar um vestibular, fazer um vestibular, curso superior da área da saúde, biologia e química. Em nenhum momento é citado educação sexual. Educação sexual é um papel da família. Então, a família tem que ter a didática e o sentir o melhor momento para trabalhar a educação sexual com seus filhos, né? Eu falo isso como pai. Correto. E eu falo isso como uma pessoa que não gostaria, né, de saber que na escola teria ali professores falando de educação sexual para os meus filhos. Então seria até motivo de eu transferir meus filhos de escola, se eu soubesse disso. Estou falando a opinião particular minha, que educação sexual é uma coisa que pai e mãe é responsável. Ontem foi o Dia dos Pais, né? Estamos na Semana dos Pais. O maior problema no Brasil hoje é a falta de paternidade. Então, a gente vê aí um grande número de filhos que são criados com o pai e com a mãe, mas o pai, ele não exerce ali o seu papel. Outros filhos que são criados apenas com a mãe e o pai não exerce seu papel. Então, a paternidade é pouco discutida. Começou a discutir recentemente. Sempre foi discutida a maternidade, a importância da mãe no desenvolvimento da criança. E a figura paterna, por mais que a mãe ela se desdobre, por mais que a mãe faça o papel de pai e de mãe, o papel do pai é extremamente importante e uma mulher, uma mãe, não consegue suprir, né? Então, a paternidade é extremamente importante, os limites ali que o filho tem que obedecer, né? Porque quando a gente nasce, a gente não conhece limites e o tempo todo a gente fica testando os limites dos nossos pais. Então, a figura paterna é uma figura extremamente importante. Então, parabéns a todos os pais que sabem exercer o seu papel de pai, que tem essa conversa com seus filhos, que ensina seus filhos a questão da sexualidade, mostra o caminho da religião, o caminho de Deus para os seus filhos, né? Então, eu vejo aí que hoje as pessoas tratam a Bíblia mais como um livro de história do que como um livro de verdade sobre a vida, um manual de instrução sobre a vida, né? Então, é importante o momento que a gente vive, é um momento que, se você começar a ler ali o livro do Apocalipse, você começa a ficar assustado, né? Aquelas pragas, aquelas pandemias, aquelas coisas acontecerem, e então a gente tem que buscar a Deus. E papel de educação sexual cabe ao pai e à mãe. Às vezes o pai não tem o traquejo, às vezes é a mãe que consegue conversar. Às vezes não é a mãe, às vezes é o pai. Então a gente tem que saber dividir e respeitar as hierarquias dentro de uma casa. Porque se o filho não respeita uma hierarquia dentro de uma casa, como que depois ele vai trabalhar numa empresa? Ele não vai saber respeitar a hierarquia de uma empresa, de uma indústria. Ele não vai saber respeitar a sua namorada. Como mulher, você não respeita a sua mãe. Você não teve um pai para corrigir quando o filho começa a desacatar a sua mãe na frente dele e o pai não corrige. Como que ele vai respeitar depois um relacionamento, a sua mulher? E aí a gente vai ver o aumento do número de violência doméstica e familiar contra a mulher. A gente vai ver um aumento do número de feminicídio, né? Então, é na família, é dentro de casa que a gente resolve os problemas que hoje existem na sociedade. Então, os pais têm que assumir a responsabilidade de pais e ensinar a educação sexual aos filhos e não deixar isso na mão de coleguinhas, não deixar isso na mão do mundo. Porque se o pai
não ensina educação sexual para os seus filhos, o mundo vai ensinar da forma do mundo. E como você não ensinou, você vai perder a autoridade quando você resolver falar. Então, o quanto antes você decidir ter essa conversa séria, é claro que você vai sentir o momento. Mas quando você sentir o momento de ter essa conversa com seu filho, não empurre com a barriga, converse. Porque o mundo está aí para ensinar as coisas do mundo. E eu não quero que a escola ensine educação sexual. Eu quero que a escola ensine biologia, que ensine química, física. Eu quero que a escola ensine os conhecimentos para que meu filho possa passar no vestibular, principalmente numa faculdade pública, que eu não preciso de gastar dinheiro com as parcelas, com as mensalidades. É isso que eu quero. Eu quero uma educação de qualidade, que ele saiba fazer as contas de matemática, que ele saiba conjugar os verbos, as ações no português. E é isso. Zé Carlos, um ponto interessante que você falou aí,